Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos ver a introdução à química e atomística básica. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente, papel e caneta na mão. Notas iniciais. Nesta aula, nós abordaremos alguns conceitos elementares de química de maneira superficial. A gente não vai pegar pesado em assuntos como estrutura atômica, tabela periódica, reações químicas e tantos outros que serão vistos em aulas específicas. Resumo da ópera, a gente não vai pegar pesado. Muitos conceitos aqui poderiam ser confusos neste primeiro contato. Muita gente nunca viu química na vida ou viu de maneira muito superficial. Exatamente por isso a gente recomenda que ao final do curso de Química Geral e Inorgânica que você reveja esta aula. Você vai ver como as ideias aqui presentes vão ficar muito mais claras na sua cabeça. E vamos lá. Conceituação. O que é química? A química, pessoal, é a ciência que vai estudar a matéria, ou seja, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e as suas respectivas transformações, tanto qualitativas como quantitativas, numa explicação muito resumida. Uma transformação qualitativa é uma transformação que é perceptível sem que você precise utilizar instrumentos para notar o que está acontecendo. Por exemplo, liberação de gás, mudança de cor. Todo mundo consegue perceber se uma determinada substância está ou não liberando gás. Da mesma forma, todo mundo consegue perceber se algo está passando da cor verde para azul. Você não precisa de uma régua, por exemplo, para notar esses tipos de mudanças, que são mudanças qualitativas. Já as mudanças quantitativas, aí sim, elas vão envolver o uso de medidas. Por exemplo, qual é a massa do precipitado? 10 gramas? 50 gramas? Qual foi o volume do gás liberado? 1 litro? 10 litros? 1 metro cúbico? Note então que as medições, nesse caso, ficam muito mais claras. E vamos lá. Química e preconceito. Galera, o senso comum muitas vezes aponta a nossa adorada ciência química como um ente deletério, ou seja, uma coisa do mal. Não é muito raro a gente perceber, por exemplo, o termo química sendo associado a coisas como drogas, explosivos, radioatividade e tudo aquilo que não presta. Só que não é bem assim. Na verdade, a química está presente na nossa vida desde a utilização de bombas atômicas até inofensivos copos d'água. Tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço é objeto de estudo da química, conforme nós já vimos no quadro anterior. E só para vocês verem até onde chega esse absurdo, olha só, muitos mercados oferecem alimentos orgânicos com a tarja, sem o uso de elementos químicos, o que é um absurdo. Se, por exemplo, uma alface não contém elementos químicos, essa alface não existe. Note que a folha que compõe a alface é feita de alguma coisa, na verdade, de um conjunto de várias substâncias. E é muito simples, se essas substâncias não existem, a própria alface não existe. E das aplicações boas da química, nós temos os remédios, os fertilizantes, a própria comida, sendo ela ou não orgânica, computadores e o seu próprio corpo. Todos esses elementos são objetos de estudo dessa ciência. E se algo é feito de alguma coisa, não importa se é alguma coisa boa ou ruim, esse algo também é químico. O átomo, vamos lá. É impossível que a gente possa trabalhar de maneira satisfatória com o conceito de química sem que a gente estude de cara o átomo. O átomo, galera, é o tijolo formador da matéria. Para quem entende um pouquinho de informática, as imagens do seu monitor são formadas por pixels, entre aspas, pontinhos de luz. E com uma certa licença poética, o átomo seria o pixel da matéria. Olha que legal. E até o presente momento, existem 118 átomos diferentes que estão associados aos 118 elementos químicos que nós conhecemos até o momento. Em outras palavras, qualquer matéria conhecida é feita de uma combinação de um ou mais desses átomos. E isso a gente vai estudar um pouquinho melhor já na aula que vem. E esses elementos químicos estão plenamente agrupados em uma tabela que a gente chama de tabela periódica, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Originalmente, a palavra átomo significava indivisível, ou seja, aquilo que não pode ser dividido. E por que o átomo era chamado de indivisível? Porque havia a crença de que se a gente dividisse a matéria cada vez mais em pedaços menores, ia chegar um ponto em que a divisão não seria mais possível. Só que hoje em dia a gente sabe que não é bem assim.
Existem várias outras partículas e que, para nós do ensino médio, três serão importantes, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Isso significa que os nossos queridos amigos átomos são feitos de prótons, de elétrons e de nêutrons. E uma coisa importante, não é obrigatório, destaco aqui para vocês, não é obrigatório que um átomo possua necessariamente as três partículas para ser chamado de átomo. Mas isso é um assunto um pouco complexo para ser tratado na aula de hoje. A gente também vai ver isso no futuro, beleza? E vamos lá. O átomo estrutura. Qual que é a estrutura do átomo? O átomo típico vai apresentar uma estrutura que vai ser chamada de núcleo, que é a parte mais interna. E uma coisa que é importante que vocês saibam é que no núcleo nós teremos dois tipos de partículas, que são prótons e nêutrons. E além do núcleo, existe uma região mais externa, que é chamada de eletrosfera. E na eletrosfera nós encontraremos os elétrons. Então vamos lá. Região central, núcleo, é feito de duas partículas, prótons e nêutrons. E a região mais externa, a região mais afastada do núcleo, é chamada de eletrosfera e ela vai possuir elétrons. Beleza? Então vamos dar uma lida. Um átomo típico apresenta uma região chamada de núcleo, que é composta dos prótons e dos nêutrons, e uma outra região mais externa e pouquíssimo densa. Só para vocês terem uma ideia, ela é cerca de 10.000 vezes maior que o núcleo. E essa região vai ser chamada de eletrosfera, que é justamente onde ficam os elétrons. Resumo da ópera: o átomo é feito do núcleo e da eletrosfera. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, e na parte mais externa, na eletrosfera, nós temos os elétrons. É claro que existem outras partículas, mas elas não são objeto de estudo do ensino médio. Eu estou simplificando bastante o conceito. E vamos lá. Em atomística, último módulo do curso de Química, que a gente vai estudar lá no final, nós detalharemos as experiências envolvidas e também a evolução do modelo estrutural do átomo. A coisa não surgiu tão bonitinha assim. E existem outras partículas subatômicas e que também são conhecidas, só que pra gente, claro, prótons, nêutrons e elétrons vão ser as mais importantes ao longo desse curso. E vamos lá? Partículas subatômicas: prótons, nêutrons no núcleo atômico e elétrons na eletrosfera. Não esqueça isso. A gente pode mostrar para vocês algumas outras informações importantes a respeito dessas partículas. Então vamos lá. Os prótons e nêutrons, eles vão possuir a mesma massa aproximadamente. Ou seja, a massa de um próton é mais ou menos igual à massa de um nêutron. Já os elétrons possuem massa desprezível, e só para vocês terem uma ideia, ela é cerca de 1 sobre 1840 vezes menor em comparação com o próton ou com o nêutron. Só para vocês terem uma ideia do que isso representa. Se vocês pegarem um próton e cortarem em 1840 fatias idênticas, a massa de um elétron vai ser a de uma fatia. Olha como esse cara é pequeno. Pois é, qual que é a nossa primeira dedução? É que o elétron possui massa desprezível. E vamos lá. Já a carga do elétron, ela não é desprezível, presta atenção. É que a carga do elétron é de aproximadamente menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e a do próton, esse mesmo valor positivo, ou seja, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É claro que aqui a gente fez alguns arredondamentos. Ou seja, o que a gente pode concluir agora? Que prótons e elétrons possuem exatamente a mesma carga, ou pelo menos a gente vai considerar como sendo a mesma carga, só que tendo sinais opostos. Por convenção, a carga do elétron é negativa e a do próton positiva. Agora, no caso do nosso querido amigo nêutron, como o próprio nome sugere, a carga é neutra, ou seja, carga zero. Com base nisso, a gente pode montar um quadrinho resumo. Vamos lá. Nós temos aqui as partículas, as cargas e a massa. O próton tem carga relativa mais 1 e massa 1. Vamos lá, o que é carga relativa, massa relativa? Se eu considerar a carga do próton como sendo de uma unidade positiva, a do elétron é o oposto, já o nêutron é sempre carga neutra. Se a gente considerar a massa do próton como sendo uma unidade de massa, o nêutron
vai possuir a mesmíssima uma unidade de massa e o elétron, essa mesma massa, só que dividida por 1840, massa desprezível. Tranquilo? Vamos lá, continuando, número de massa, o primeiro conceito bastante importante do nosso curso. Vamos lá. Imagine que no interior de uma jarra você tenha 5 maçãs, cada uma com 100 gramas, 3 laranjas, cada uma com 100 gramas, e 5 grãozinhos de arroz. Galera, quanto pesa um grãozinho de arroz? Sei lá, cara, mas é muito pouco. Com certeza, muito menos do que uma maçã, muito menos do que uma laranja. Então, cada grão vai possuir massa desprezível. Qual é a massa presente dentro da jarra? Pausa o vídeo e tenta fazer. Me responde. E aí, pessoal, fizeram? Bom, é muito simples. Se você tem 5 maçãs com 100 gramas cada, você vai fazer 5 vezes 100. Você vai somar esse resultado com 3 vezes 100. Por quê? Porque cada laranja tem massa de 100 gramas, ou seja, 3 laranjas, 3 vezes 100. Tá aqui. E 5 grãos de arroz, como esses 5 caras têm massa desprezível, você considera a massa como sendo zero. Então você faz 5 vezes 0. 0 vezes 5, tanto faz. E se você fizer isso, esse 0 vezes 5 representa a massa do arroz. Quanto que dá 0 vezes 5? Dá 0. O que você vai ter? Você vai ter 5 vezes 100, que dá 500, 3 vezes 100, que dá 300, soma esses dois caras, você vai ter 800 gramas presentes dentro da nossa jarra. Agora, eu pergunto para vocês, a massa do arroz fez alguma diferença? Não, não fez, porque cada grão tem massa desprezível. Da mesmíssima forma, eu quero que vocês percebam que para eu calcular o número de massa de um átomo, não faz sentido a gente fazer a consideração da massa do elétron, porque, igualmente, a massa do elétron, se a gente comparar com o nêutron e com o próton, esse cara possui massa desprezível. Agora, cuidado, o elétron possui massa desprezível, mas a carga dele não é desprezível. Vou repetir, a massa do elétron é desprezível, mas a carga do elétron não é desprezível. Com base nisso, eu pergunto para vocês, deixa eu até voltar um pouquinho e perguntar, como você calcularia o número de massa de um átomo? Ah, Nerk, é muito fácil. Eu somaria a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. A de elétrons, que é desprezível, eu igualmente desprezaria. Exatamente, cara. Então você tem que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, porque a massa dos elétrons vai ser desprezível. Então vamos lá. Número de massa, que a gente vai chamar de A, vai ser número de prótons mais número de nêutrons. Beleza? Continuando, número atômico. Ao longo do curso você vai aprender que é muito comum que os átomos reajam entre si. A gente vai ter aulas específicas falando sobre reações químicas e você vai ver que esses sujeitos adoram fazer uma reação. E uma das primeiras coisas que você vai perceber ao longo das reações químicas é que a quantidade de elétrons costuma variar. Ou seja, as reações costumam envolver ganhos, perdas e eventualmente compartilhamentos. Então eu pergunto para vocês, se a quantidade de elétrons de um átomo varia com uma certa frequência, será que esse número é confiável como uma forma de se identificar um átomo? Não, não é. Agora olha só. Veremos também que existem átomos com propriedades químicas muito diferentes, só que apresentam o mesmo número de nêutrons. É o que acontece, por exemplo, com carbono e com boro. Gente, eu sei que ainda nós não tivemos química descritiva, lógico, é uma das primeiras aulas do curso, mas eu digo para vocês que o carbono tem propriedades muito diferentes das do boro. Se esses dois caras têm propriedades muito diferentes, mas possuem o mesmo número de nêutrons, isso também significa que a quantidade de nêutrons também não é uma boa forma de você identificar um átomo. Já uma outra coisa importante, a quantidade de prótons, é a forma padrão de se identificar um átomo. Gente, os prótons, eles ficam no núcleo. Uma coisa que eu digo para vocês é que um átomo neutro possui a mesma quantidade de elétrons e de prótons, só que esse cara varia com muita frequência. Esse fica no núcleo. Com raríssimas exceções, o núcleo não reage. Exatamente por isso, e também pelo fato de átomos com o mesmo número de prótons possuírem propriedades químicas iguais, o número de prótons é a maneira padrão de se determinar a identidade de um átomo. Beleza? Continuando.
Vamos lá. Relação entre A e Z. Nós já vimos que A é o número de massa, Z é o número de prótons, o número atômico, e a gente viu também que A, que é o número de massa, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Com base em tudo isso, a gente pode falar que A vale Z mais N. Olha só, A é o número de massa, Z é o número de prótons. E a gente viu, deixa eu voltar para mostrar para vocês, olha só, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então vamos lá. Nós vimos que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então o A é igual a Z, esse cara laranja, mais N, que é o número de nêutrons. A é igual a Z mais N. Um jeito fácil de lembrar disso, a zona. Olha só, a zona. Guarda esta formulinha porque ela é extremamente importante. Uma outra coisa que causa muita confusão. A, pessoal, não é número atômico. A é número de massa. Número atômico é Z. Dica para vocês, número de A massa e número zatômico. De novo, ó, número de A massa, número zatômico. Fica mais difícil de errar. E vamos lá? Exercício 1. Um determinado átomo neutro possui 6 prótons e 6 nêutrons. Determine A, o número atômico, B, o número de massa, C, o número de elétrons desse sujeito. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Item A, número atômico. O número atômico é A ou é Z? Número atômico é A, Nerk. Errado. Número atômico é Z. Lembra? Número zatômico, Z. Então, o número atômico, Z, é o quê? É o número de prótons do sujeito. Quantos prótons tem esse cara? 6 prótons. Logo, o número atômico é 6. Z é igual a 6. O número de massa, pessoal, o número de A massa, fala assim que fica mais fácil. Só não vale escrever a massa na prova, né? Então, o número de massa vai ser o quê? Z mais N, que é justamente a formulinha que nós vimos no quadro anterior. Então, vamos lá. O número de massa é o quê? Z mais N. Galera, eu sei quanto vale Z? Sim, eu sei. Acabei de ver no item A. O número zatômico vale 6. Eu sei o número de nêutrons? Sei, vale 6. Portanto, o número de massa vale 6 mais 6, que costuma dar 12. Logo, o nosso querido amigo átomo possui 12 como resultado da sua massa. Beleza? E vamos lá. C. Ah, faltou o item C, né? Que chato. Vamos lá. Número de elétrons. O número de elétrons no átomo neutro vai ser igual à quantidade de prótons. De novo, num átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Logo, se esse cara tem 6 prótons, ele também vai ter que ter 6 elétrons para ficar feliz. Beleza? E vamos lá. Exercício 2. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Um determinado átomo neutro possui número de massa valendo 14 e número atômico valendo 7. Determine item A, número de prótons, B, número de elétrons, item C, número de nêutrons. Vamos lá. Item A, número de prótons. O número de prótons, você está cansado de saber que é igual ao número zatômico, Z. Logo, o número de prótons, Z, vale 7. O próprio enunciado fala que o número atômico vale 7. E vamos lá, item B. Número de elétrons. Eu quero que vocês percebam que o átomo é neutro. Se o átomo é neutro, a mesma quantidade de prótons vai ser a de elétrons. Perceba que como o número atômico é 7, esse cara tem 7 prótons. E se ele tem 7 prótons e é um átomo neutro, ele também vai ter que ter 7 elétrons. Logo, o número de elétrons vai valer 7. E finalmente, item C, número de nêutrons. A gente vai lembrar que A é igual a Z mais N. Disso nós temos que A vale 14, número de A massa e número zatômico 7. Então vamos lá. A é igual a Z mais N, 14 é igual a 7 mais N. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 7 que está somando, passa para o outro lado subtraindo. 14 menos 7 é igual a N. Galera, 14 menos 7 vai dar 7. 7 é igual a N. Se 7 é igual a N, eu também posso escrever que N é igual a 7. E acabou, chegamos na resposta. E aí, difícil? Com certeza não. E vamos lá, exercício 3, pergunta, olha que legal. É possível que um átomo possua número atômico maior que o de massa? Justifique. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram?
É um pouco difícil de explicar, mas a resposta é não é possível. Presta atenção. A massa A de um átomo, como vocês bem sabem, é definida como sendo a soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons, ou seja, A é igual a Z mais N. Estamos cansados de saber disso. Eu quero que vocês percebam que esse A é o total de uma soma composta das seguintes parcelas: a parcela Z e a parcela N. Galera, pergunto para vocês, faz sentido uma parcela ser maior que o total? Não, não faz sentido, porque o total sempre vai conter a parcela, que no caso é o Z, e a outra parcela, que no caso é o N. O N pode até valer zero, mas ainda assim perceba que este cara seria igual a este cara. Matematicamente, esse cara é o total, e Z é uma parcela do total. E todos os números envolvidos são naturais. Assim, no caso especificado, não é possível que uma parcela, no caso Z, seja maior que o total. Beleza? E vamos lá. Representação. Considere um átomo de carbono que a gente vai representar pela letra C e que possui um número de massa valendo 12 e número atômico valendo 6. Presta atenção, a letra C vai representar o átomo de carbono. A gente ainda não viu tabela periódica, mas eu já vou apresentar para vocês esse cara muito famoso. Tão famoso que existe uma química só para ele, praticamente, que é a química orgânica. Mas isso também é um assunto para uma outra aula. Então vamos lá, nós temos aqui o átomo de carbono representado por essa fantástica letra C, e ele possui número de massa valendo 12 e número atômico valendo 6. Como que a gente representa isso? Presta atenção. Então nós temos aqui o carbono, em cima do lado esquerdo fica o número de massa e embaixo, também do lado esquerdo, fica o número atômico do nosso querido amigo carbono. É fácil de você lembrar. Em cima é o A, embaixo é o Z. O alfabeto vai de A até Z. A em cima, Z embaixo. Número de massa em cima, número atômico embaixo. Esses dois caras sempre do lado esquerdo. Então, olha só, número de massa, número atômico, de A até Z. Nós temos também que observar, claro, eu friso isso porque muita gente acaba errando, observe que esses dois símbolos ficam à esquerda. E essa representação, muita gente vai ver em livros antigos, está em desuso. Ninguém mais, em uma prova séria, costuma fazer a utilização deste tipo de representação. Hoje em dia, esse cara que representa o número de massa fica do lado esquerdo. Então, genericamente, para um átomo de, por exemplo, símbolo X, nós temos que o átomo é X, em cima fica o número de massa, embaixo fica número atômico. E cuidado, não caia na tentação de chamar A de número atômico, é número de massa. Z é que é o número atômico. E vamos lá, isótopos. Galera, a gente já acabou de ver, agora há pouco, que átomos com a mesma quantidade de prótons representam o mesmo elemento químico. Só que isso não significa que todas as outras características vão ser iguais. Então, por exemplo, eles podem diferir no número de massa, mas não importa. Átomos que possuam a mesma quantidade de prótons vão ser chamados de isótopos. E a dica que eu dou para vocês é esse P, lembra de prótons. E prótons, como vocês bem sabem, estão relacionados com o número atômico. E vamos lá, dica: isótopos, mesmo número de prótons, ou seja, nós também podemos falar que eles possuem o mesmo número atômico, porque a quantidade de prótons diz para a gente o número atômico de um determinado átomo. E vamos lá, exemplo: os 3 isótopos de hidrogênio. Aqui nós temos um hidrogênio chamado de prótio, o outro deutério e o terceiro trítio. O que eu quero que vocês percebam? Esse cara amarelinho é uma representação, naturalmente uma representação simplificada, sem compromisso com a realidade, até porque esse elétron está muito grande. E no caso nós temos um único próton e um único elétron. Isso ocorre no prótio, que é a variedade mais frequente de hidrogênio. No caso do deutério, que também é hidrogênio, ele vai ter o mesmo próton, só que agora com um nêutron. Então nós temos um próton, um nêutron e o mesmo elétron. Já o trítio, pessoal, possui o mesmo próton, 2 nêutrons e um elétron. Perceba que nos 3 casos, esses 3 caras possuem essa mesma partícula verde que representa o
próton. O que muda de um para o outro é a quantidade de nêutrons, beleza? E vamos lá, continuando. Abundância isotópica, presta atenção. Quando nós olharmos a tabela periódica, a gente não viu ainda, mas é bom a gente falar disso agora, a gente vai perceber que o número de massa apresentado numa tabela periódica, se você quiser, você até pode baixar alguma da internet, vocês vão perceber que o número de massa apresentado lá, na maior parte das vezes, é um número quebrado. Se vocês olharem, por exemplo, a massa atômica do cloro, vocês vão perceber que a massa desse cara é de 35,5. Isso causa estranheza. Muita gente olha isso e pergunta, ué, mas Nerk, por que a massa do cloro é de 35,5? Será que esse cara tem meio próton ou meio nêutron no núcleo? Não, a resposta é um pouquinho mais complicada. Olha só, o cloro, da mesmíssima forma que os demais elementos químicos que estão presentes na tabela periódica, possui uma quantidade inteira de prótons e nêutrons. O que eu quero dizer com quantidade inteira? 1, 2, 3, 4, não existe meio próton, muito menos meio nêutron. Só que o cloro não se apresenta na natureza numa única variedade. Nós temos, por exemplo, o cloro 35. Olha onde está esse 35, está em cima. Isso significa que a massa desse cara é 35. E nós temos o cloro 37. Note que esses dois caras possuem massas distintas. Mas friso, esses dois caras possuem a mesmíssima quantidade de prótons. Porque se eles tiverem quantidades diferentes de prótons, eles não são o mesmo elemento químico. Obviamente, eles diferem na quantidade de nêutrons. Muito bem. E o que a gente percebe se a gente comparar a ocorrência dessas duas espécies na natureza é que o cloro 35 aparece com uma frequência de 75,4%, muito mais abundante que a variedade cloro 37, que aparece com menos de 24,6%. E uma coisa importante, claro, todas essas porcentagens estão aqui arredondadas para a gente ter uma facilitação do cálculo que a gente vai ver daqui a pouco. Logo, essas porcentagens vão representar as abundâncias isotópicas de cada espécie. Ou seja, o isótopo cloro 35 tem uma abundância isotópica de 75,4%, já o cloro 37 tem uma abundância isotópica de 24,6% na natureza. Beleza? Finalmente, eu quero que vocês percebam que o cálculo da massa atômica real, que é o cálculo da massa atômica que a gente observa na tabela periódica, vai ser calculada com base na média, para ser mais exato, a média ponderada dessas duas abundâncias. E como a média costuma dar valores quebrados, é algo comum, valores quebrados são também muito comuns na tabela periódica. E vamos lá, a gente vai aprender nos próximos quadros como que a gente calcula a média ponderada. Vamos lá? Em uma turma, existem 6 alunos com 8 anos de idade e 4 alunos com 6 anos. Qual é a média de idade da turma? Esquece média ponderada, até porque a gente ainda não aprendeu a fazer esse tipo de cálculo na aula. Como é que você faria esse cálculo? Simples. Para calcular a média da idade das pessoas nessa turma, o que você faria? Existem 6 alunos com 8 anos. Então tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos 6 alunos com 8 anos. E nós temos 4 alunos com 6 anos. 1, 2, 3, 4. Os 4 com 6 anos. O que eu faço? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 valores. Logo, para fazer a média aritmética, que é a média que todo mundo conhece, eu vou pegar todos esses valores e dividir por 10. Portanto, se eu fizer essa continha trabalhosa, eu vou obter 7,2 anos. 7,2 anos, olha o número quebrado. É então a média da idade dessa turma. Eu também poderia fazer a média ponderada, que seria a atribuição de um peso a um determinado valor. Olha só, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes é a frequência do valor 8 dentro dessa turma. Então eu posso colocar 6 vezes 8. 1, 2, 3, 4. 4 é a frequência do valor 6 dentro dessa sequência. Então a gente faz 4 vezes 6. Somando a frequência 6 com a frequência 4, nós temos a frequência 10, que vai ser o nosso denominador. E agora sim, 6 vezes 8 mais 4 vezes 6 sobre 10. Fazendo essa conta, 7,2 anos. Finalmente, eu quero que vocês percebam que eu poderia verificar que existem 60% dos alunos
com idade de 8 anos e 40% com idade de 6 anos. Note que 60% e 40%, da mesma forma que o 6 e o 4, representam o quê? Frequências. Então eu posso fazer 60%, 40%, dividido por 60 mais 40, que vai dar 100%. Então vamos lá. 60 vezes 8 mais 40 vezes 6, dividido por 100, vai dar 7,2 anos do mesmo jeito. Com base nisso, olha este exercício legal. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. O cloro apresenta duas formas isotópicas estáveis, o cloro 35 e o cloro 37. O primeiro representa 75,4% e o segundo 24,6% da quantidade de átomos de cloro na natureza. Qual deve ser a massa atômica esperada do cloro? Muito fácil. A gente sabe que a frequência do primeiro cloro é de 75,4. Já a frequência do segundo cloro, 24,6. A primeira massa, 35, a segunda, 37. Logo, nós temos 75,4 vezes 35, 24,6 vezes 37. Galera, soma das frequências. É claro que como só existem essas duas variedades, 75,4 mais 24,6 vai dar 100%, óbvio. E fazendo esta continha chata, você vai obter aproximadamente o valor de 35,5. No caso, U, que representa unidades de massa atômica. Eu não expliquei isso, a gente vai explicar, como muitos conceitos dessa aula, nas aulas futuras, mas vocês já ficam sabendo desde já que U é a unidade para a representação da massa atômica. Depois eu aprofundo mais esse conceito. E vamos lá. Isótonos. Galera, dica para vocês. Olha esse N. Esse N lembra o quê? Nêutrons. Então, olha só, são átomos de elementos diferentes, mas que possuem o mesmíssimo número de nêutrons. Dica, olha o N, isótonos. Exemplo, boro e carbono são isótonos. Aqui nós temos o boro com o número, o que é esse 11? Está em cima. Está em cima é A. A é número, cuidado para não confundir, número de massa. E o 5, número atômico, está embaixo. Então nós temos de A até Z, número de A massa, número zatômico. Já no carbono, o número de A massa é 12, o número zatômico é 6. Com base nisso, como que a gente calcula o número de nêutrons? Simples, eu posso utilizar a boa e velha formulinha que todo mundo já está cansado de saber. A é igual a Z mais N. Tem gente que chama isso de azeitona, né? AZN, azeitona. Ou azona, acho mais fácil. Então vamos lá. Para o boro, como é que eu faço? O A vale 11, o Z, fica embaixo, vale 5, e o número de nêutrons eu não sei ainda. Fazendo essa continha, eu posso pegar o 5, jogo para o outro lado, troca de sinal, 11 menos 5 é igual a N. Galera, 11 menos 5 vai dar o quê? Vai dar 6. Portanto, 6 é igual a N, ou também eu posso escrever que N é igual a 6. 6 o quê? 6 nêutrons. Da mesma forma, para o carbono, A é igual a Z mais N, o A vale 12, o Z vale 6. Então, 12 é igual a 6 mais N. Pego o 6, está somando, jogo para o outro lado, troca de sinal. 12 menos 6 é igual a N. 12 menos 6 vai dar o quê? 6. Logo, o número de nêutrons vale 6. E uma dica para vocês mais automática. Para você achar o número de nêutrons, pega o cara de cima, tira o cara de baixo. Vou repetir. Cara de cima menos cara de baixo. De novo, cara de cima menos o cara de baixo. Agora sim, olha que legal. Se você fizer 11 menos 5, quanto dá? Dá 6. Dá para fazer até de cabeça. 12 menos 6 também dá 6. Então a dica aqui de cálculo que eu dou para vocês é número de cima menos o número de baixo. A menos Z vai dar o quê? Vai dar o N, o número de nêutrons. E vamos lá, isóbaros. Gente, a grande dica que eu dou para vocês nesse caso é o A. O A representa o quê? Número de massa. Logo, os isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, mas que apresentam o mesmíssimo número de massa, que a gente chama de A, como vocês bem sabem. Dica, isóbaros é o único cara na lista que tem A. Não tem como errar. Vamos lá então? Exemplos. O carbono 14 e o nitrogênio. Nerk, por que carbono 14? Porque o carbono
possui algumas variedades isotópicas. Quer ver? Esse que a gente viu agora há pouco é o carbono 12, ou seja, o número de massa desse sujeito vale 12. Mas esse não é o único tipo de carbono que existe. Essa não é a única espécie isotópica existente na Terra. Nós também temos o famosíssimo carbono 14, que é utilizado em datações de fósseis. E o carbono 14, como vocês bem imaginam, possui número de massa valendo 14. Cuidado, o número de prótons de um átomo não varia. Se variar, o átomo deixa de ser aquele átomo, vira um outro átomo, ou de repente alguma outra partícula estranha. Quer ver? Deixa eu voltar. Vamos insistir nisso para ninguém errar. O carbono possui quantos prótons? O carbono possui 6 prótons. Se você vira um negócio e esse negócio não tiver 6 prótons, não é carbono. Simples assim. Então vamos lá. Então nós temos que o carbono 14 é o carbono com massa 14 e nós temos um nitrogênio. Então olha só, carbono 14, número de prótons é 6, nitrogênio, massa 14, número de prótons 7. Perceba que esses dois caras possuem mesmo A, logo eles são isóbaros. Não é necessário fazer nenhum cálculo aqui, né? E vamos lá, íons. Galera, como já foi dito, nas reações químicas é muito comum a variação da quantidade de elétrons de um certo átomo, ou seja, ocorre com frequência o ganho, eventualmente a perda, eventualmente o compartilhamento de elétrons existentes no átomo. Só que o núcleo ele vai se manter inalterado. O único caso relevante para a gente de reações que afetam a quantidade de prótons e nêutrons presentes no núcleo serão vistos em radioatividade. Nem precisa esquentar a cabeça agora com isso. Então vamos lá. O átomo padrão, ele é o que? Eletricamente neutro. Ou seja, a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Se o átomo possuir 15 prótons e ele for neutro, obrigatoriamente ele tem que ter os mesmos 15 elétrons. E assim por diante. Agora eu pergunto para vocês, o que será que acontece quando um átomo neutro ganha ou perde elétrons? Ele vai deixar de ser um átomo e vai passar a se chamar íon. No caso do átomo ganhar elétrons, tanto um quanto mais elétrons, eu quero que vocês percebam que elétrons são partículas com cargas negativas. Portanto, se um cara ganha elétrons, ele fica o quê? Ele fica mais negativo. Logo, o átomo vai se tornar um ânion. E ânion é a forma que a gente utiliza para nomear os íons negativos. Já quando o átomo perde elétrons, eu quero que vocês percebam que como o elétron é uma partícula negativa, ele está perdendo, entre aspas, coisas negativas. Algo que perde coisas negativas fica o quê? Fica mais positivo. Logo, nesse caso específico, o nosso querido amigo átomo vai se tornar um cátion, que é um íon positivo. E uma dica para vocês, íon pode ser tanto um ânion, que é um íon negativo, quanto um cátion, que é um íon positivo. Beleza? Nota, os íons não estão restritos, isso é importantíssimo, a átomos isolados. A gente também pode ter conjuntos de átomos que podem ser cátions ou ânions. Só que isso ainda é muito cedo para a gente discutir, mas é bom que você saiba que existem partículas, que existem, entre aspas, grupos de átomos que juntos podem ser considerados cátions ou ânions. Continuando, representação dos íons. Nesta primeira parte, a gente vai apenas representar os íons que são constituídos de um único átomo por serem mais simples. Então vamos lá. Algumas observações importantes. O valor da carga, positiva ou negativa, tanto faz, vai ocorrer sempre à direita no alto. Olha só, Na+, cuidado, a carga fica à direita. Número de massa e número atômico ficam à esquerda, não tem como confundir. Então nós temos aqui Na+, Cl-, Ca2+. Vamos interpretar isso. Na, esquece esse mais. Só o Na é um átomo que possui quantidades iguais de prótons e nêutrons. Como nós temos Na+, o mais significa que esse cara perdeu um elétron. Logo, ele tem uma quantidade de prótons, uma unidade maior que a quantidade de elétrons. Já o nosso querido amigo Cl- significa que esse cara ganhou um elétron. Como ele ganhou uma coisa negativa, por isso que ele fica uma unidade negativo. E o Ca2+,
O Ca2+, perdeu 2 elétrons. Portanto, ele tem um excesso de 2 cargas positivas, 2 prótons, a mais em relação à contagem de elétrons. E uma observação importante é que, nesse caso, você não pode escrever +2 ou mais, porque são notações incorretas, beleza? Nota: não há como confundir com os números de massa e atômico, porque eles ficam à esquerda. Se ficar à direita, é o que? É carga. E agora, pessoal, uma informação importantíssima. Como as cargas afetam apenas os elétrons, os íons vão possuir a mesmíssima quantidade de prótons e nêutrons, ou seja, o número de massa e o número atômico no íon vão ser respectivamente os mesmos que os átomos neutros que os originaram. Por exemplo, observe aqui que nós temos um átomo de sódio. Você não precisa saber ainda que isso é um átomo de sódio, mas eu quero que você perceba que ele possui número de massa 23, número atômico 11. Se eu tirar um elétron desse cara, ele vai ficar com carga positiva, mas eu quero que você perceba que ainda assim, o número de massa e o número atômico, nenhum desses caras sofreu alteração. A única alteração que ocorreu do átomo neutro para o cátion foi que houve uma variação de elétron. Prótons e nêutrons são iguais nos dois casos, beleza? Não vai errar nisso na prova. E vamos lá, isoeletrônicos. Agora sim, os isoeletrônicos, muito fácil, são átomos que possuem quantidades iguais de elétrons, desde, é claro, que de elementos químicos diferentes. Então nós temos uma coisa importantíssima. Deixa eu avançar e mostrar para vocês. No caso, o sódio com carga positiva e o oxigênio, 2-, esses dois caras possuem a mesmíssima quantidade de elétrons. E uma outra observação menos importante é que também existe o conceito de moléculas isoeletrônicas, mas para nossa abordagem no curso, isso não vai ser importante. Então vamos lá, como é que eu mostro para vocês que esses dois caras possuem a mesma quantidade de elétrons? A primeira pergunta que eu faço é: quantos prótons esse cara tem? 11. Quantos prótons esse cara tem? 8. Se esse cara fosse um átomo neutro, quantos elétrons ele teria? 11 também. Só que como ele perdeu um elétron, então na verdade ele possui 10 elétrons. E esse cara, pessoal, quantos prótons ele tem? 8. Quantos elétrons deveria ter se ele fosse um átomo neutro? 8 também. Só que como ele ganhou 2 elétrons, 8 mais 2, 10. Ficou com 10 elétrons. Logo, esses dois caras possuem 10 elétrons. Observe, estamos aqui, 11 prótons, é o que nós temos. O átomo neutro possui 11 elétrons, porque no átomo neutro a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Como ele perdeu um elétron, ficou com carga mais 1, isso significa que dessa quantidade de elétrons eu vou ter que tirar um elétronzinho. 11 menos 1 vai dar 10. Da mesma forma, se nós temos aqui este átomo, quantos prótons ele possui? 8 prótons, é só olhar aqui embaixo. Se nós tivéssemos o átomo neutro, quantos elétrons esse cara teria? 8 elétrons, porque no átomo neutro a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E agora, finalmente, eu quero que vocês percebam que 2- significa que este sujeito ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, tinha 8, ganhou 2, ficou com 10 elétrons. 10 e 10, esses dois caras são isoeletrônicos. E vamos lá, exercício 4. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. Considere os íons monatômicos X3-, Y2+, números atômicos 15 e 20. Nós podemos afirmar que eles são isótopos, isótonos, isóbaros, isoeletrônicos, nenhuma das alternativas. Então vamos lá. Será que a gente pode falar que esses dois caras são isótopos? Olha só, 15, 20 não é o mesmo número de prótons. Lembre-se, isótopos P, mesma quantidade de prótons. Isótonos N, mesma quantidade de nêutrons. Isóbaros A, mesmo número de massa. Isoeletrônicos, mesma quantidade de elétrons. Então vamos lá. Isótopos, olha o P, mesma quantidade de prótons. Prótons ficam embaixo, que é a mesma coisa que o número atômico. 15 e 20 não são iguais, esses caras não são isótopos. Isótonos, bom, para dizer se esses caras são isótonos ou não, eu precisaria do número de massa. Não tenho. Isóbaros, piorou.
não tem o mesmo o número de massa. Isoeletrônicos. Vamos ver. Olha só. 15x3-, né? O que a gente faz aqui, pessoal? No átomo neutro, esse cara possui 15 elétrons. Por que 15 elétrons? Porque se nós temos 15 prótons, o átomo neutro possui 15 elétrons para manter o equilíbrio. Perceba que nós temos 3-. Isso significa que esse cara ganhou 3 elétrons. Se tinha 15, ganhou 3, ficou com 18 elétrons. E olha esse cara. Nós temos então que ele tinha 20 prótons, 20 está aqui embaixo, 20 representa o número atômico, o número de prótons, logo 20 prótons. O átomo neutro possuía 20 elétrons para manter o equilíbrio, e como esse cara perdeu 2 elétrons, 20 menos 2 vai dar 18. 18 em cima, 18 embaixo. Esse cara e esse são isoeletrônicos. Alternativa D. Beleza? E aí acertaram? Parabéns! Exercício 5. Exercício difícil. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Considere as seguintes informações sobre os átomos X, Y e Z. X e Z são isótopos, ou seja, apresentam a mesma quantidade de prótons. X e Y são isótonos, mesma quantidade de nêutrons. Y e Z são isóbaros, mesmo número de massa. Sabendo-se que o número de massa de X é 70, o número atômico de Z é 35 e seu número de nêutrons é 33, ou seja, o Z tem número atômico 35 e número de nêutrons 33. Determine os números atômicos e de massa de todos os elementos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que A é igual a Z mais N. Esse índice aqui representa o elemento para o qual eu estou fazendo esse cálculo. Então, no caso, o número de massa de Z vale o número atômico de Z mais o número de nêutrons de Z, beleza? E essas informações eu tenho no texto. Olha só, A de Z, ou seja, o número de massa de Z, não tenho ainda. Mas eu tenho para o Z o número atômico, que vale 35, e o número de nêutrons, que vale 33. Logo, Z de Z, número atômico de Z, vale 35, e o número de nêutrons vale 33. Está aqui para vocês. Logo, 35 mais 33 vai dar 68. Isso significa que o número de massa de Z vale 68. Disso, nós podemos escrever Z, número de massa 68, número atômico 35. E continuando, nós agora podemos escrever X 70 em cima, 35 embaixo. O que isso significa? Que o X possui número de massa 70, número atômico 35. Por que eu posso escrever isso? Observe o item 1. X e Z são isótopos. Se eles são isótopos, eles possuem a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Isso significa que esse númerozinho embaixo para o Z é igual ao númerozinho embaixo para o X. Já o 70 vem do próprio enunciado. Ele fala que o número de massa para o X é 70. Então ficou que o X vale número de massa 70, número atômico 35. E continuando, a gente pode escrever Y68, porque do item 3 ele fala que Y e Z são isóbaros. Isóbaros significam que eles têm o mesmo número de massa, ou seja, o mesmo número que fica aqui em cima do Z. Como aqui é 68, em cima o número de massa desse cara também é 68. E agora, quais as informações que nós temos? Nós temos que A de Y, ou seja, o número de massa de Y é igual ao número de massa de Z, porque esses caras são isóbaros, que vale 68. Nós temos também que X e Y são isótonos, ou seja, a mesma quantidade de nêutrons. Isso significa que o número de nêutrons de Y é igual ao número de nêutrons de X. E como que a gente calcula o número de nêutrons de X? Muito fácil. Número de cima menos o número de baixo. 70 menos 35, que vai dar 35. Perceba então que eu tenho o número de massa do Y, que vale 68, eu tenho o número de nêutrons do Y, que vale 35, eu posso utilizar a boa e velha fórmula. O número de massa do Y vale número atômico do Y mais o número de nêutrons do Y. Só substituir, 68 é igual a ZY mais 35. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 35 que está somando, jogo para o outro lado subtraindo. Vai ficar então 68 menos 35, que vai dar 33. Logo, ZY vale 33. E disso, finalmente, nós podemos escrever Y, número de massa, 68,
A gente já tinha essa informação e agora nós temos a informação do número atômico que vale 33. Ufa! E aí, acertaram? Parabéns! Exercício 6, bem difícil, o mais difícil dessa aula. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Considere as seguintes informações sobre os átomos A, B e C. A e B são isótopos, A e C são isótonos, B e C são isóbaros, o número de massa de A é 55, a soma dos prótons de A, B e C valem 79, a soma dos números de nêutrons de A, B e C, 88, e finalmente ele pergunta pra gente quais são os números atômicos e de massa de A, B e C. E vamos lá então. O que nós temos primeiro? Dos itens E e F, eu quero que vocês percebam que a soma dos números de prótons de A, B e C vale 79. Isso significa que Z de A, prótons de B, prótons de C somados, números atômicos somados, valem 79. Da mesma forma, item F, a soma dos números de nêutrons, nêutrons de A, nêutrons de B, nêutrons de C, tá aqui, somados, valem 88. E agora vem a grande sacada do exercício. A gente sabe que A, ou seja, o número de massa, é Z mais N. Isso significa que se você fizer ZA mais NA, você encontra o número de massa de A. Se você fizer ZB mais NB, o número de massa de B. E ZC mais NC, o número de massa de C. Ou seja, somando E e F, eu vou obter, na verdade, a soma dos três números de massa. AA mais AB mais AC. Massa de A, massa de B, massa de C. 79 mais 88, 167. Eu sei que você está assustado, mas a dica que eu dou para que você possa resolver problemas desse tipo, tanto na matemática quanto na química, é sempre olhar os resultados numéricos. Onde nós temos números? Temos aqui, temos aqui, temos aqui. Então, necessariamente, os itens D, E e F são os itens pelos quais eu devo começar. Fica mais fácil de pensar assim. E nós temos agora uma informação crucial. O número de massa de A é igual a 55. Isso significa que este cara vale 55. Nós também temos a informação que B e C são isóbaros, ou seja, esses dois caras possuem o mesmíssimo número de massa. Isso significa que massa de B e massa de C são iguais, porque eles são isóbaros. Se eles são iguais, eu posso chamar esse cara, por exemplo, de AB. Então eu teria A de B mais A de B. Quanto vale uma batata mais uma batata? 2 batatas. Foi o que eu fiz. Logo, nós teremos 55 mais 2AB é igual a 167. Galera, 55 está somando, jogo para o outro lado, subtraindo, vai ficar 2AB é igual a 167 menos 55. Fazendo esta continha de subtração, 112. Note agora que o 2 está multiplicando o AB. Eu posso passar esse cara para o outro lado dividindo. Vai ficar, então, 112 por 2, que vai dar 56. Logo, o número de massa de B vale 56. E se o número de massa de B vale 56, perceba que B e C são isóbaros. Esses dois caras possuem a mesma massa. Logo, eu também posso falar que A de C, ou seja, o número de massa de C, também vale 56. E essas são as informações que eu tenho até o momento. A gente vai continuar no próximo quadro. Então vamos lá. O que nós temos? Nós temos A de A, massa de A 55, massa de B 56, massa de C 56. Qual a outra informação eu tenho? Olha só, eu posso escrever como A e B são isótopos. Eu posso chamar a quantidade de prótons desse cara de X, e se esse cara tem X prótons, como eles são isótopos, esse cara também tem uma quantidade X de prótons. Então vai ficar embaixo aqui X e X, porque a quantidade de prótons, o número atômico desses dois caras é igual. E os números de massa eu já tinha. De A, 55, de B, 56. Ficou, então, 55x, 56x. Qual a outra informação que eu tenho? Presta o máximo de atenção. O A, pessoal, não vai mudar em qualquer situação. Se ele é 55x, ele permanece sendo 55x. Agora, presta o máximo de atenção, porque agora fica mais difícil ainda. Vamos lá. A e C são isótonos. Galera, se eles são isótonos, isso significa que a quantidade de nêutrons do A e do C é igual. Se esse cara tiver, sei lá, 15 nêutrons, esse cara também tem 15 nêutrons, e assim por diante.
Como que a gente calcula a quantidade de nêutrons? Simples. Pega o cara de cima, tira o cara de baixo. Então vai ficar 55 menos x. Isso significa que para o C, se eu fizer esse cara menos esse, vai ter que dar também 55 menos x. Só que perceba que para o C, o número de massa é uma unidade a mais do que do elemento A. Para compensar, eu coloco 1, mais 1. Nerk, eu não entendi. Tudo bem, uma outra forma de você pensar. 55 menos x quanto dá? Sei lá, dá 55 menos x. E se você fizer 55 menos 1, quanto vai dar? 55. E menos x, 55 menos x. Dá o mesmo resultado aqui e aqui. A grande sacada do exercício, para que eles possam ser isótonos, é que essa diferença seja igual. Uma outra forma mais algébrica de pensar. Tá bom, você sabe que essa diferença, 55 menos x, tem que ser igual a essa diferença. Chama esse cara de baixo de, sei lá, a letra que você quiser, y. Então você vai ter 55 menos x é igual a 56 menos y. Agora calcula o y. Vocês vão ver facilmente que y vale x mais 1. Pronto, 3 formas diferentes para vocês concluírem que isso aqui vale 55 e aqui vale x. E se aqui vale 56, aqui só pode ser x mais 1, beleza? E vamos lá, B e C são isóbaros. Se B e C são isóbaros, eles possuem o mesmo número de massa, o mesmo 56. Agora eu pergunto para vocês, quantos prótons possui A? X. Quantos prótons possui B? X. Quantos prótons possui C? X mais 1. Somados, que valor você deve obter? 79, pelo item E, né? Porque a soma dos prótons vai dar 79. Com base nisso, nós temos Z de A mais Z de B mais Z de C vale 79. Ou seja, prótons de A, número atômico de A, mais número atômico de B, mais número atômico de C, 79. O A vale x, B vale x, C x mais 1. X mais x mais x mais 1 vale 79. Galera, x mais x mais x, 3x, mais 1 é igual a 79. Posso pegar esse 1 que está somando, jogo para o outro lado subtraindo. Vai ficar então 3x vale 78. Posso pegar o 3 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, vai ficar então que x vale 26. E se x vale 26, prótons de A, 26, prótons de B, 26, prótons de C, 26 mais 1, 27. Vai ficar então 55, 26, 56, 26, 56, 27. Ufa, exercício mais difícil da aula de hoje. Continuando, pessoal, elemento químico. Vamos ver um pouquinho de teoria para dar uma relaxada. Chega um pouquinho de exercício, né? Então vamos lá. Um conjunto de átomos que apresenta o mesmo número de prótons, que a gente sabe que é o número atômico, né, o Z, vai ser chamado de elemento químico. Qual que é a vantagem desse tipo de definição? A gente não consegue, por exemplo, pegar um único átomo de ouro e avaliar, de maneira simples, algumas das propriedades físicas e químicas desse simples e reles átomo de ouro. Mas se você tiver uma pequenina barra, fica muito mais fácil de você calcular densidade, massa, cor, etc. Ou seja, na prática, o conceito de elemento químico vai tornar muito mais didática a apresentação do átomo para a pessoa, porque uma amostra suficientemente grande é muito mais facilmente avaliável do que um simples átomo de ouro. E no cotidiano a gente costuma confundir os dois conceitos. A gente, de maneira muito comum, confunde o conceito de átomo com o conceito de elemento químico, mas é importante que você saiba a diferença. E até o momento existem 118 elementos químicos diferentes, e eles foram organizados numa tabela, que é a famosíssima tabela periódica, que a gente vai ver no próximo quadro. Olha que legal, aqui nós temos a tabela periódica, é claro, tá tudo minúsculo, não dá pra gente ver de maneira satisfatória, até porque nós temos 118 carinhas diferentes aqui. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que os elementos químicos são separados em famílias, essas fileiras verticais. Então nós temos a família 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante até a família 18. Mas, Nerk, eu aprendi 1A, 2A, 3A, 4A, nós temos aqui os elementos de transição. Essa notação ainda existe? Não, galera. A notação 1A, 2A, 3B e assim por diante não existe mais. A notação oficial é essa representada em azul. Mas não se preocupa com isso agora, esse quadro é apenas para apresentar a vocês a famosíssima tabela periódica. Não se preocupa muito com ela agora. E vamos lá.
teremos uma aula específica falando só sobre tabela periódica, não se preocupem. Continuando, gente, molécula. Encontrar átomos isolados na natureza não é uma coisa muito comum. Normalmente os átomos eles costumam aparecer combinados em grupos, ou de átomos iguais ou átomos diferentes. E esses grupos eles formam novas substâncias. E muitas vezes essas novas substâncias possuem características muito diferentes dos átomos que as originaram. Então olha só, nós temos aqui o caso da água. A água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E a gente representa a famosíssima molécula de água pela fórmula H2O. O que isso diz para a gente? Que nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio nesse grupo. Isso significa que se eu tiver dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio combinado em uma molécula, desta forma, ou algo muito parecido com isso, nós teremos uma molécula de água. E a água é uma substância que ilustra bem aquilo que eu acabei de dizer com relação a elementos muitas vezes distintos que se unem formando, eventualmente, substâncias muito diferentes. Se você observar o hidrogênio e o oxigênio, uma coisa que eu friso aqui, eles não existem na forma atômica, isso é só uma representação simplificada, calma, mas se vocês observarem o hidrogênio e o oxigênio na sua forma tradicional, vocês vão ver que esses dois caras são gases. Já a nossa querida amiga água, a temperatura ambiente, como que ela se apresenta? Muito bem, um líquido. E ao longo das próximas aulas, a gente vai aprofundar para vocês o conceito de molécula. Ufa, beleza, pessoal? Valeu então!